Olá, gente! Como vocês estão? Na última aula eu não passei uma atividadezinha para vocês, mas nessa aula eu vou passar referente a essa aula e a aula passada, tá bom? Lembrando que vai contar como presença também, tá? Só para relembrar para vocês mandarem novamente para aquele e-mail camilaprofteorema@gmail.com, tá, gente? Não se esqueçam de mandar para este e-mail. Além disso tudo, me mandar também com o nome de vocês e a disciplina, se é clínica na enfermagem ou se é nefrologia, tá? Para ficar mais fácil para mim na hora quando for abrir o e-mail e organizar tudo, tá? Porque é muito e-mail, eu já expliquei isso para vocês várias vezes. Eu espero que todos estejam bem, estou morrendo de saudades, né? Bate a saudade de vocês, é tão ruim, né? Quando bate assim, dá uma saudade de ver a carinha de vocês, mas devido à situação que a gente está, a gente tem que eu já falei também, né? Se adaptar a isso, a essa mudança, né? E rezar para que a gente retorne logo aí às nossas aulas presenciais. Então, aqui, vamos continuar na nossa matéria, né? Nas patologias de sistema cardiovascular, a gente está quase acabando essas patologias. Deixa eu colocar aqui. Só um segundo. Nossa. Então, vamos lá. Então, nós falamos de aneurisma de aorta. E aí, hoje nós vamos falar de distúrbios venosos, ok? Lembrando, né, o sistema cardiovascular, além de pega não só o coração, como nós vimos, patologias do coração, mas também pega as patologias que afetam os vasos sanguíneos. Nós vimos aí patologias que afetam os vasos, as artérias, e agora nós vamos ver patologias que afetam as veias, porque tanto as artérias quanto as veias estão envolvidas com o sistema cardiovascular, né? Que elas têm a função de transportar o sangue e de levar o sangue, tanto no caso das artérias, sangue arterial, quanto nas veias, levar o sangue venoso. Então, nós vamos entrar hoje nos distúrbios venosos, nas patologias que vão afetar as veias. Nós vamos falar de trombose venosa e de úlcera venosa. Se não me engano, vocês já tiveram uma aula sobre úlcera venosa com algum professor em alguma disciplina, mas eu vou passar para vocês bem rapidamente, tá? Para vocês relembrarem. Então, entrando primeiramente em trombose venosa, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre trombose venosa, que eu acho que fica bem visível de como que é essa doença, né? É uma doença muito comum, tá, gente? Muito comum mesmo, tipo aqui. Ela vai se referir a um processo inflamatório na veia que é desencadeado por um coágulo sanguíneo. Quando a gente fala coágulo sanguíneo, o coágulo nada mais é que o sangue coagulado, né? O sangue coagulado que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Que aí o sangue, o nosso sangue, ele vai coagulando e vai se juntando e forma uma massa, sabem? E esse coágulo sanguíneo, essa massa, né, acaba que pode virar uma trombose, né? Pode entupir algum vaso, pode bloquear algum vaso, né? E afetar aquela região onde estão passando o sangue, né, nas veias. Nós temos dois tipos de trombose venosa. A primeira é a trombose venosa, a trombose de veia profunda, que é a TVP, e a trombose de veia superficial, que é a tromboflebrite, tá? Lembrando que as duas tromboses, né, os dois tipos de trombose vão afetar normalmente os membros inferiores, tá? É muito comum. Por que afetam mais os membros inferiores? Por questão mesmo da circulação, né? O sangue, para ele retornar das pernas para o nosso coração, né?
precisa das veias, né? E acaba que, às vezes, tem que fazer algum processo para levar esse sangue lá para o nosso coração. E acaba que isso demanda muito das veias, né? O que leva aí a chances de ter algumas doenças, né? No caso, trombose venosa, que pode afetar geralmente os membros inferiores, né? O que é mais comum. De onde vem a trombose venosa, a etiofisiopatologia? Pode-se vir de alguma lesão endotelial, alguma lesão que aconteceu, pode ser um trauma, uma cirurgia, algum procedimento venoso invasivo, no caso, alguma cirurgia que foi feita e acaba que né, ocorreu um trauma naquela veia, né? Uma estase venosa, o que é muito comum, principalmente nas pessoas mais idosas, tá? Que é o que é estase venosa? É um repouso prolongado no leito ou imobilidade, né? A pessoa fica muito tempo sentada, né? Não levanta, não mexe as pernas, o que é muito importante. Acho que você já deve ter visto isso. É extremamente importante a gente fazer os movimentos com as pernas, porque o próprio movimento que a gente faz com o pé, assim, ó, na hora que a gente vai pisar no chão, né? Esse próprio movimento faz com que as articulações, faz com que ocorra uma pressão nas veias para poder mandar o sangue para cima, tá? E aí acaba que a pessoa fica muito tempo parada, o sangue não circula, tá? Além de tudo, a obesidade pode afetar, a história de familiar, né, por exemplo, meu pai ou minha mãe, ela tinha problemas de varizes, né? História de varicosidades, né? De problemas nas varizes ou idade avançada, igual eu falei com vocês anteriormente, tá? Outra coisa que pode afetar, né, o paciente ter uma trombose venosa, coagulação alterada. O que seria isso? Uso de contraceptivos orais, no caso, quem toma anticoncepcionais, né? E antigamente, né? Era mais isso, mais antigamente, muito tempo atrás, os anticoncepcionais vinham com alta taxa de hormônio. E um hormônio, no caso, estrogênio, né, que vem com essa alta taxa de hormônio, esse estrogênio, ele tende a fazer com que ele é bem propício, né, da pessoa ter uma trombose. Então, com grandes quantidades de estrogênios, antigamente, as mulheres, né, tinham uma tendência a ter a trombose devido a essa alta taxa de estrogênio. Hoje em dia, né, isso mudou muito. Hoje em dia, né, a medicina evoluiu muito, os anticoncepcionais evoluíram e tudo mais. Então, assim, reduziu essa taxa de hormônio, de estrogênio, e acaba que reduziu essa questão da trombose. Mas, no caso de pacientes que têm histórico familiar de trombose, né, as mulheres que têm histórico familiar de trombose, geralmente elas são contraindicadas a tomar anticoncepcional, tá? Outra coisa também que pode levar a neoplasias malignas, né? Neoplasia, acho que vocês sabem o que é neoplasia, no caso um câncer maligno, e a gravidez, porque a gravidez também altera a taxa hormonal, tá? Aumenta ali, eleva a taxa de estrogênio, o que pode contribuir aí para a coagulação do sangue e contribuir para uma trombose venosa, tá? Aqui, só para vocês verem, né, que a gente já falou de embolia pulmonar, né? Então, só para vocês relembrarem aqui. Aqui nós temos uma veia, ok? Essa veia, ela tá normal aqui, lembrando que a veia, ela tem válvulas, tá? Para poder fazer com que o sangue vá para cima dessas válvulas. Então, aqui tá passando a veia, né? Aí tem a válvula na veia. A válvula, ela vai sentido contrário, né? Ela faz com que o sangue está vindo de baixo para cima para poder retornar para o coração, tá? Então, a válvula, ela vai para cima, assim, ó. Tá? E aí ela tem essa função mesmo de ajudar a mandar o sangue voltar para cima, porque às vezes não tem a mesma pressão que as artérias possuem, tá? Então, aqui no caso, temos a circulação sanguínea normal. Aqui nós temos a trombose, tá? O que é trombose? Ocorreu aqui, ó. Ai, perdão.
Ocorreu aqui uma coagulação de sangue nessa região aqui, tá? Ocorreu então aqui um coágulo mesmo, né? Uma massa mesmo de sangue, e que vai acumulando aqui na parede da veia, tá? Quando esse coágulo aqui, esse trombo, que a gente chama de trombo, tá? Quando esse trombo ele se solta, devido ao sangue, né? A corrente sanguínea que está passando aqui, ele vai se formar um êmbolo. Então, a trombose é quando tem o coágulo, né? Na parede da veia, né? Que tem um trombo na parede da veia. Quando esse trombo se solta, igual ocorreu aqui, a gente chama de êmbolo, tá? Êmbolo, lembra? Êmbolo, ele se solta e vai andando lá na corrente sanguínea. Lembrando que nós temos vários tipos de êmbolo, o êmbolo de coágulo sanguíneo, temos o êmbolo gasoso, o êmbolo gorduroso também, tá? Só para vocês relembrarem disso. Então, aqui como sintomas, né? Primeiramente, falando aqui dos sintomas de trombose venosa de veia profunda, tá? Nós podemos ter o edema unilateral, né? De um dos lados das pernas. Dor, a pessoa vai sentir dor. Temperatura aumentada do membro afetado, né? Por quê? O que acontece? Quando vai acumulando esses trombos nas pernas, nas veias ali, vocês concordam comigo que quando o sangue está passando daqui para cima, né? Porque o sangue, igual eu falei, a veia está levando sangue venoso lá para o coração. Então, está subindo e vindo aqui para o meu coração bombear para o meu pulmão bombear para o lado esquerdo do coração e o lado esquerdo bombear o sangue rico em oxigênio para o meu corpo inteiro. Então, aqui, ó, então nas veias, vocês lembrem disso, que o sangue está retornando para o coração, então ele está subindo, tá? Nas veias, quando o paciente tem a trombose, então esse coágulo aqui, que se forma na parede das veias, né? Vocês concordam comigo que está tendo uma obstrução aqui, né? Olhem só, aqui está passando muito mais sangue do que aqui, ó. Olha só, a questão de, que no caso, isso aqui são células que estão presentes no sangue, que a gente chama de hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Aqui o sangue de circulação normal. Aqui, ó, olha só como é que o trombo, né, aquele coágulo ali, tá bloqueando a passagem do sangue aqui. Se vai bloqueando a passagem de sangue aqui, vai acumulando sangue nessa região aqui embaixo, na parte dos membros, né, inferiores aqui do nosso corpo. Então, acaba que vai acumulando sangue, acaba que vai ter o edema, né? A dor, questão, né, de dor mesmo, e a temperatura aumenta, né? Se vai acumulando, quando a gente tem uma acumulação de sangue em certas regiões, a pele fica mais quente, tá? Então, a temperatura aumenta no membro afetado. E veias superficiais proeminentes, né? Então, no caso, às vezes, elas ficam superficiais e bem volumosas, bem proeminentes aqui. A primeira manifestação da trombose de veia profunda pode ser a embolia pulmonar, ou seja, aqui a trombose está ocorrendo aqui, se o trombo ele se solta, né, que vai formar o êmbolo ele sai andando na corrente sanguínea que pode chegar lá no coração e o coração pode bombear lá para os pulmões e acontecer a embolia pulmonar, o que é extremamente grave, tá? Pacientes, geralmente os idosos que têm aqui a trombose de veia profunda, né? Eles têm que estar sempre fazendo aí exames, né? Vão estar sempre sendo investigados para poder ver como que está a trombose e se houve aí um deslocamento, né? Se houve aí a ruptura não, se houve aí o deslocamento mesmo, né? A soltura de algum trombo que vira um êmbolo e esse êmbolo pode ir lá chegar lá nos pulmões e a pessoa pode acabar morrendo por isso. É extremamente grave a embolia pulmonar, tá? Que eu acho que vocês lembram que eu falei disso em sistema respiratório. Então, aqui, ó, só para vocês verem a anatomia normal da perna, né? Aqui, no caso, as veias, passando aqui e tudo mais, para poder pegar o sangue, né? Rico em gás carbônico, ir lá, mandar lá para o coração bombear para os pulmões, para ter a troca gasosa nos pulmões, e aí o sangue retornar pelas artérias como sangue arterial.
Então, aqui, olha, na trombose venosa profunda, né, ocorre aqui um inchaço da panturrilha, geralmente dessa região aqui mesmo, tá? Fica vermelho, ocorrendo aqui o eritema, inchaço, calor, tá? Isso tudo aqui são indicações que o paciente tem aí uma trombose venosa profunda. Aqui para vocês verem de novo, aqui essa região, essa perna, ela tá mais inchada que essa perna. Tá? Nessa aqui já não tá tão vermelha, mas se não for tratada, né, ela pode ficar vermelha e ter esses sintomas aqui, tá? Aqui só para vocês verem que a gente tem as veias que são mais profundas, né? A veia femoral e tudo mais. Vocês vão conhecer mais a femoral. Só para vocês verem que são veias mais profundas nas nossas pernas, e aí dessas veias vão se ramificando, né? Formando aí as veias mais superficiais. Então, saindo de sintomas de trombose venosa profunda e entrando nos sintomas de trombose de veias superficiais ou a tromboflebrite, tá? Esses pacientes vão ter como sintomas a dor, o rubor, tá? Vai ficar vermelho e vai ficar quente na área afetada, tá? Essa trombose de veias superficiais, ela é benigna e ela é autolimitada, ou seja, ela mesma às vezes vai se curando. Raramente ocorre um desprendimento de um trombo, tá? Então ela é mais tranquila que a trombose venosa profunda, tá? Então a trombose de veias superficiais é mais tranquila que as de veias mais profundas, tá? Aqui, trombose venosa superficial. Só que pra gente ver que a veia safena, que ela tá mais superficial aqui, ó. Aqui, tá vendo? Acho que vocês devem ver aqui uns emaranhados aqui da veia, né? Que isso aqui, no caso, seria a trombose venosa superficial. Aqui, ó, no caso, da veia femoral. Aqui, no caso, ramifica. A veia safena, né? Na verdade. Também aqui ocorreu aqui, ó, uma emaranhada aqui da veia, no caso seria trombose venosa superficial. Lembrando, né, que tá tendo aí um problema aí nas válvulas, né? As válvulas não estão funcionando corretamente, ou seja, a gente chama de válvula incompetente, né? Que não está conseguindo mandar o sangue, né? Não está conseguindo fazer com que o sangue corra pelas veias, né? Que ele não chegue lá no coração, por exemplo. Aqui, as principais veias dos membros inferiores que podem cursar com a trombose venosa superficial, que é a tromboflebrite superficial, são a safena, tá? Então, geralmente, quem tem a trombose venosa superficial ou trombose de veias superficiais ou a tromboflebrite, que é a mesma coisa, vai afetar aqui a veia safena, tá bom? Como complicações da trombose venosa, mas entraria mais mesmo na questão da trombose venosa profunda, né? Mas entra um pouco também na tromboflebrite também, que são das superficiais. Mas as principais complicações são embolia pulmonar, igual eu falei com vocês, né? Se caso ocorrer um deslocamento do trombo, daquele coágulo, né? Ele deslocar e cair na corrente sanguínea, pode chegar lá nos pulmões, né, e dar uma embolia pulmonar. Ou também, como complicação, seria a destruição valvular, né, da destruição das válvulas. Geralmente aí pode levar a uma insuficiência venosa crônica, pressão venosa aumentada, né, então pressão aumentada nas veias, inchaço crônico nas pernas e, por fim, pode levar às úlceras, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Isso tudo aqui serve como complicações, tá? À medida que não vai sendo tratada, tá, gente? Não toma um anticoagulante, por exemplo, aquele coágulo ele vai aumentando, aumentando e vai bloqueando a passagem do sangue, tá? Esse bloqueio da passagem do sangue vai acumulando sangue ali embaixo, acumulando, que vai levando a uma insuficiência venosa crônica, né? Ou seja, o sangue não vai conseguir passar corretamente, vai ter todos os sintomas de trombose
A pressão vai ficar aumentada, vai ocorrer uma pressão de sangue ali, vai ocorrer um inchaço por questão dessa pressão, e aí acaba que pode ocorrer as ulcerações, tá? Diagnóstico clínico, pode ser feita aí a venografia, no caso o contraste nas veias, né? E está avaliando aí onde está ocorrendo a trombose. A pletismografia por impedância, que põe uns eletrodos e está avaliando aí a corrente sanguínea mesmo, né? Onde está ocorrendo a passagem de sangue, está avaliando onde está passando corretamente o sangue, mais ou menos dessa forma. O que é mais utilizado, ultrassonografia, né, de Doppler, que é muito utilizado. Cintilografia por ressonância magnética, né, no caso, a ressonância. Tá? A principal coisa, né, para a gente se prevenir para não se ter uma trombose venosa, é a aplicação de compressão elástica, né? Não sei se vocês já foram em algum... esqueci o nome. Esqueci o nome, meu Deus. Do médico, gente. Angiologista. Esqueci o nome. Eu acho que é angiologista. Deixa eu ver aqui. Eu até esqueci. Angiologista mesmo, gente. Me deu um branco. Mas aqui, o angiologista, ele sempre recomenda, né, principalmente esses pacientes que têm trombose, a utilizar a compressão elástica, as meias, né, elásticas, igual está aqui na imagem. Uso de dispositivos de compressão pneumática intermitente, né? No caso aqui, existe uma bota que você coloca e essa bota ela vai fazendo uma massagem nas suas pernas, o que acaba que faz essa compressão, né, nas pernas, o que é muito bom para quem se tem essa doença, tá? Mas é um aparelho caro. Atividade física, né? Exercícios ativos e passivos com a perna para aumentar o fluxo venoso, igual eu falei com vocês, o andar, né? O nosso andar, né? Ajuda na circulação, deambulação precoce, exercícios de respiração profunda, tá? Isso tudo ajuda aí a combater a trombose, tá? Porque a respiração profunda, né? A nossa auxilia, né? A atividade física com uma respiração que você consiga respirar, pegar o oxigênio e tudo mais. Isso tudo ajuda né? De alguma forma na trombose. Tratamento e cuidados de enfermagem para trombose venosa profunda, né? Para as veias profundas lá que eu falei com vocês que é a mais grave. Principal coisa, anticoagulantes, né? A principal coisa que vai ser utilizada são os anticoagulantes para evitar o desenvolvimento adicional da embolia e dificultar a extensão dos trombos existentes. Porque, por exemplo, pode ser que a pessoa, aquele trombo lá, que eu falei com vocês, aquele coágulo sanguíneo que está ali na parede da artéria, ele pode ir aumentando, ou aparecer em outros lugares. Então, a pessoa tomar um anticoagulante, esse anticoagulante faz com que o sangue não coagule, né? Então, evite de ocorrer aí o aumento desses trombos, né? A extensão aí desses trombos. Da mesma forma, né, que ajuda a evitar os anticoagulantes com que ocorra aí a coagulação de sangue, que ocorra aí um êmbolo, por exemplo, igual eu falei com vocês que é muito grave, que o êmbolo solta e vai lá para os pulmões e tudo mais. Então, como terapia farmacológica, nós temos a heparina e a varfarina. Outros tipos de heparina, heparina de baixo peso molecular, aqui no caso da alteparina e tudo mais, mas são utilizadas a heparina e a varfarina e alguns analgésicos caso tiver dor. Lembrando, sempre quando o paciente toma anticoagulante, né, tem-se aí contraindicações de terapia anticoagulante. Então, por exemplo, se o paciente tem algum aneurisma, se o paciente tem algum trauma, teve algum trauma grave, né? Isso tudo porque se ele toma anticoagulante, o sangue ele vai raliar. E aí a pessoa, na hora quando ela sofre algum corte, alguma coisa assim, o sangue não vai coagular e não vai cicatrizar, tá? Então, assim, tomar um anticoagulante quando o paciente tem algum aneurisma, porque vai que esse aneurisma se rompe
e aí tá tendo a hemorragia, como é que você cicatriza aquilo ali se o sangue não para de sair, né, e tudo mais. Então, aneurismas, traumas, alguma cirurgia recente, tanto no olho, na medula espinhal ou no cérebro, principalmente, né, porque o cérebro é algo grave, se não tem cicatrização ali, né? Então é grave e tudo mais. Sangramento gastrointestinal, gênito urinário, respiratório e reprodutor, alguma doença hepática ou renal grave, né? Porque o anticoagulante, ele tem o sangue fica um pouco mais ralo e não tem os fatores de coagulação do sangue. E quando se tem alguma hemorragia vascular cerebral recente, ou no caso é um AVC hemorrágico, infecções, feridas ulcerativas abertas, parto recente. Isso tudo aqui, gente, a pessoa que toma anticoagulante, é difícil de cuidar desses pacientes, tá? Quando estão se tomando anticoagulante. Então, é contraindicado anticoagulantes nesses casos aqui, até ser tratado e depois entrar com os anticoagulantes. Como terapia trombolítica, nós temos aqui a alteplase, activasel, reteplase, urucinase, tá? Todos esses medicamentos são oferecidos até 3 dias depois da trombose aguda, tá? Monitorar o tempo no caso, tromboplastina, que são substâncias que estão no nosso sangue, né? Então, tá monitorando o tempo disso tudo aqui, tempo de prototrombina, de tempo de coagulação ativado, valores de hemoglobina, tudo isso aqui tem que estar avaliando com teste de plaquetas, nível de fibrinogênio, tá? Tá sempre monitorando isso aqui. Que são fatores que estão auxiliando na coagulação do sangue, tá? Ou seja, auxiliando ali na formação do trombo. Outra coisa, recomendar o repouso no leito, elevação dos membros inferiores para reduzir o edema, igual está nessa imagem aqui, tá? A pessoa colocar as pernas um pouco para cima. Isso, além de reduzir o edema, também auxilia aí a reduzir a redução da dor nas pernas, tá? Outra coisa, para esses pacientes que têm a trombose, evitar venosa profunda. Evitar massagens no local afetado, porque se você fica fazendo massagem ali naquela perna que está, né, afetada com a doença, pode ter o risco aí de desprender o coágulo e virar um êmbolo, tá? Então é muito arriscado. O ideal é evitar essas massagens. Aplicar compressas mornas sobre o membro afetado. As meias de compressão elástica são empregadas quando o paciente começa a andar. Então, assim como o paciente pode começar a andar, ele utiliza essas meias. Evitar o uso de objetos cortantes, né? Por questão mesmo, não só de barbeador elétrico, igual eu coloquei aqui, mas de várias coisas que tem chances de cortar o paciente, porque o paciente vai estar utilizando aí os anticoagulantes, né? E no caso, igual eu falei com vocês, quem toma anticoagulante, a cicatrização ela é mais lenta, porque os anticoagulantes tiram, né, os fatores que estão auxiliando aí as substâncias do nosso corpo que auxiliam a coagulação do sangue. E aqui também utilizar escovas de dentes com cerdas macias para evitar a lesão da gengiva. Anticoagulação continuada e a interrupção da veia cava inferior com filtro são usados para a prevenção de recorrência de tromboembolismo, ou seja, de se formar um êmbolo mesmo, né? Avaliar os sinais de sangramento para a interrupção de terapia anticoagulante. Então, se caso o paciente estiver sangrando de alguma forma, né, interrompe a terapia de anticoagulante. Geralmente, né, o paciente que precisa fazer isso, de interromper a terapia anticoagulante, né, às vezes o paciente sofreu algum acidente, alguma coisa assim, ele precisa parar de tomar os anticoagulantes, no caso a heparina, vamos supor, aí vai lá, para cortar o efeito da heparina, utiliza-se o sulfato de protamina e da varfarina com vitamina K, tá? Ou infusão de plasma fresco, congelado ou concentrado de prototrombina.
tá? Isso tudo aí para cortar mesmo o efeito da terapia anticoagulante que a pessoa estava fazendo. Outra coisa, a trombocitopenia, né, que pode acontecer aí durante o tratamento, né, de quem tem trombose venosa profunda. O que acontece? A pessoa ela pode ter uma reação à heparina que ela está tomando, que a gente chama de trombocitopenia, tá? O que acontece? O nível de plaquetas no sangue, ele cai drasticamente, tá? Que aí a gente que acaba levando a complicações tromboembólicas, né? Que leva aí o que a gente chama da doença trombocitopenia, tá? A pessoa toma tanta heparina, né? Ou não tanta, não. Tem alguma reação à heparina que ocorre aí essa baixa quantidade, né, de plaquetas, que as plaquetas estão relacionadas com a nossa coagulação do sangue também, tá? Com cicatrização e tudo mais. Aí, quando o paciente tem a trombocitopenia, né? O paciente toma heparina e tem a trombocitopenia, ele começa a ter essas manchinhas vermelhas, que a gente chama de petequias, tá? Essa condição está associada mais frequentemente ao uso de heparina e costuma ocorrer por volta de 5 a 8 dias após o início de administração de heparina. Exames de agregação plaquetária são realizados, ou seja, quando o paciente começa a ter esses sintomas de trombocitopenia, a heparina ela é interrompida e a terapia anticoagulante alternada é iniciada. Aí troca-se então para lepirudina ou algotroban, tá? Como tratamento cirúrgico, nós temos aí a embolectomia, né? Que eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde se faz aí uma incisão mesmo, um corte, né? E retira o êmbolo, tá? No caso, o coágulo sanguíneo que está solto ali, ou em alguns casos pode ser feita a trombectomia, né? Que faz ali aqui nesse caso, eu coloco ali um catéter com stent, coloca um catéter que vai estar retirando aquele trombo que tá ali na parede da artéria, tá? Ou angioplastia para o balão e aplicação de stent. No caso, vai pôr um balão e estender de maneira que o coágulo fique aqui na parede, igual a aterosclerose, que eu falei com vocês, tá? Põe um balão ali, põe um catéter, depois retira e deixa o stent ali, tá? De maneira com que abra o espaço do vaso ali, para o sangue passar. Como tratamento e cuidados de enfermagem para tromboflebrite, no caso, a trombose de veias superficiais, a principal indicação é o repouso no leito, elevação da perna e aplicação de compressas mornas sobre o local afetado. Com o tratamento farmacológico, analgésicos e anti-inflamatórios, tá? Podem ser utilizados, né? Nimesulida, ibuprofeno e tudo mais, né? E agora entrando em úlcera venosa, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. A gente volta na úlcera venosa. Gente, eu lembrei que eu tenho que mostrar o vídeo para vocês antes da gente entrar na úlcera venosa. Então, aqui eu só vou mostrar para vocês uma cirurgia de embolectomia, tá? Devido a um trombo mesmo, né? Um coágulo sanguíneo que aconteceu ali. Aqui, ó. Deixa eu ver, não sei se tá com som. Aqui fala, paciente com sexo feminino. Eu quero que vocês vejam a cirurgia, pelo menos. Ó, aqui tá no caso a veia, tá? Mentira, esse aqui é uma artéria, perdão. Não é esse não, gente. Peraí. Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo aqui pra vocês. Ô, gente, é o seguinte. Aqui, a embolectomia aqui eu também achei da artéria, porque o que acontece? É como se fosse o coágulo, o sangue no trombo, ele se solta, né? Igual aconteceu, se solta e vai passando lá pela artéria. Se solta, passa pelo coração e pode passar pela artéria.
E aqui só para vocês verem como que acontece. Ó, aqui tá a artéria, aqui tem uma artéria braquial. Só essa música. Aqui tá a artéria também. Fazendo a limpagem ali. Ó. Corta a artéria. E aí vai retirar o êmbolo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Ó, perdão. Olha só, olha o êmbolo. Isso aqui, gente, é sangue coagulado, tá? É o sangue coagulado. Vocês já viram o nosso sangue, como é que ele é? Todo mundo já viu o seu sangue, vermelhinho, líquido, tudo mais. O trombo, né? No caso aqui, isso aqui é um coágulo de sangue. Vocês viram como é que fica feio. Deixa eu ver se ele tira mais. Teve, acho que nessa imagem aqui. Aqui ele vai fechar. Aí lá ele fecha, tá? Deixa eu ver se essa aqui. Quer ver? Um catéter que vai... Põe um catéter, tá vendo? Esse catéter vai trazer o êmbolo. Quero pegar aqui, quer ver? Olhem só, gente. Tá, ó. Trazendo catéter e trazendo consigo ali o êmbolo, né? Que no caso, aqui no caso está como os trombos, né? Que é aquele coágulo sanguíneo. Olhem isso, gente. Olha o tanto de trombos de sangue coagulado que estava ali na parede. Aqui no caso estava na parede das artérias, né? Olhem só. Estão vendo? Então, é só para vocês verem como que é um coágulo, como que é um trombo, tá? É bem feio, né? Aqui ele fecha, tá? É mais para vocês verem mesmo como que é como que é mesmo, né? O trombo sanguíneo, coágulo sanguíneo, tá? Então vamos lá, gente. Dando continuidade aqui na nossa aula. Coloquei errado, peraí. Então, dando continuidade na nossa aula, a gente vai agora falar sobre úlcera venosa, que eu acredito que vocês já tiveram essa aula com algum professor, tá? Mas eu vou passar para vocês bem rapidinho aqui, tá? Então, entrando aqui em outro distúrbio venoso, que no caso seria a úlcera venosa, tá? As úlceras, elas são oriundas, né? Elas vêm de disfunções do sistema circulatório, ou seja, algum problema no sistema circulatório, tá? Espera aí. Ocorre algum problema, tá ocorrendo alguma coisa aí no sistema circulatório, tá? E representam aí 70 a 90% de todas as úlceras de pernas, tá? Geralmente, então, a úlcera venosa, que nós temos aí a úlcera das artérias. Mas a úlcera venosa é a mais comum, né? Representa aqui de 70 a 90% de todas as úlceras que acometem as pernas, tá? De onde que vem a úlcera venosa? Ela vem da insuficiência venosa, tá? O que é insuficiência venosa? Ela é uma incompetência do sistema venoso, tanto superficial quanto profundo, né? Que vai resultar na obstrução de válvulas venosas nas pernas ou um refluxo de sangue através das válvulas. Então, ou seja, pode ser que a pessoa ela tenha uma trombose venosa profunda, bem grave, né? De maneira que está obstruindo toda a passagem aqui de sangue na veia, né? Pode ser algum problema nas válvulas, né? Que está tendo um refluxo de sangue. Na hora que a válvula ela vai mandar o sangue para cima, né? O sangue não vai, ele fica, ele volta, né? Tem um refluxo do sangue, né? De maneira que o quê? Em geral, vai acumulando sangue ali, né?
nas pernas, né? O sangue não está sendo enviado aqui para cima, ele não está circulando, ele está ficando ali parado, meio que acumulando ali, tá? Que vai levando aquela pressão que eu falei com vocês anteriormente. Deixa eu tirar essa imagem aqui para vocês verem aqui, ó. Uma veia saudável, né? Aí a válvula abre, o sangue passa. A válvula fecha, isso tudo que ela abre e fecha, né? Vai, fecha. Tudo está empurrando o sangue, né, para cima para ele chegar no nosso coração. No caso, o paciente que ele tem uma veia varicosa, né, esse sangue pode, que no caso pode ser uma insuficiência venosa, esse sangue aqui, ó, na hora que a válvula manda o sangue para cima, o sangue retorna, porque a válvula não está fechando corretamente, né? Ou seja, não está mandando o sangue corretamente para o nosso coração. Deixa eu pôr aqui em cima. Os fatores que favorecem ao agravo da úlcera venosa, né? Além da insuficiência venosa, é a trombose venosa profunda, múltiplas gravidezes, né? Igual eu falei com vocês, a gravidez altera aí a taxa hormonal das mulheres, né? Isso pode trazer complicações por questões de trombose futuramente aí para uma úlcera venosa, né? Lembrando, as mulheres têm aí com as pernas inchadas e tudo mais, né? Traumas graves nas pernas, algum trauma nas pernas, tumores, pode ser, e o estilo de vida sedentário também, tá? Como sintomas, vai se ter, primeiramente, o edema dos membros inferiores, a perna vai ficar inchada, uma dor, né, bem difusa ali, que vai ocorrer nas pernas, veias superficiais dilatadas e tortuosas, né? Igual tá aqui na imagem, ó, dilatada e tortuosa, né? Toda torta assim, né? Hiperpigmentação, ou seja, a região fica vermelha, tá vendo? Bem vermelha mesmo, tem uma hiperpigmentação. E dermatite venosa. O que seria dermatite? No geral, eritema, acaba que leva vermelhidão, edema, descamação, exudado e prurido intenso, né? Igual tá aqui nessa imagem, tá? Mas um prurido intenso. Só para a gente diferenciar aqui, cadê? Existem diferenças existentes entre a úlcera venosa e a úlcera arterial, tá? Aqui, só para vocês verem uma imagem de uma úlcera venosa e aqui uma imagem de uma úlcera arterial. Não vou entrar muito aqui nas localizações, mas só para vocês verem que a dor na úlcera venosa ela é mais mínima quando ela estiver mais superficial ou pode ser muito dolorosa, depende. Na arterial é uma dor extrema, tá? Porque, lembrem, as artérias são mais profundas. Então, para a pessoa ter uma úlcera arterial, a úlcera tem que estar bem profunda, tá? Aqui o edema, né? No caso da úlcera venosa é moderado a grave, então aí no caso dá um inchaço nas pernas. No edema arterial já é mínimo, tá? E aqui na úlcera venosa, os pulsos estão presentes, você sente a pulsação, porque as artérias estão funcionando legais, e os pulsos na úlcera arterial já é diminuídos ou ausentes, né? Porque está afetando a artéria, então a artéria não está pulsando corretamente. Como diagnóstico, ultrassonografia de duplex ou com Doppler, venografia, que no caso é contraste, culturas do leito da úlcera, ou seja, faz culturas, né? Faz uma raspagem aqui na úlcera e está avaliando ali se tem alguma bactéria, alguma coisa assim, que está ajudando, né, a úlcera a progredir. Como tratamento e cuidados, a principal coisa é controlar o que está causando a doença. Então, fazer um tratamento subjacente das úlceras, tá? Então, o que está levando a doença? Tratar isso aí. Outra coisa, tratamento farmacológico, antibióticos, né? É uma ferida aberta. Então, se toma antibiótico para não ter uma infecção e a situação alastrar. Medidas que melhoram o retorno venoso.
A terapia de compressão, né, meio de compressão, elevação dos membros inferiores podem ser feitas. A nutrição, né? Existe aí uma dieta equilibrada para poder ajudar a reparar os tecidos, a resistência às infecções, né? Então, a nutrição, ela ajuda nessa parte. Manutenção de um ambiente no leito da lesão de temperatura e umidades ideais para cicatrização. Limpeza da área com soro fisiológico e desbridamento, se caso necessário, tá? Sempre limpar com soro fisiológico. Essa parte eu acredito que vocês já tiveram em aulas de feridas, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho também, que fala outra, né, questão, né, de tratamento e cuidados para a úlcera venosa é o desbridamento, tá? Que vai remover os tecidos necrosados ou os corpos estranhos que estão ali na ferida, né? Usando técnicas mecânicas ou químicas, né? Nós temos aí o desbridamento autolítico, que vai utilizar aí as próprias células do nosso corpo, né? Para degradar o tecido necrótico. Por exemplo, pode ser utilizado nos hidrocoloides, é confortável, porém lento. Tem um desbridamento enzimático ou químico, que vai utilizar aí as enzimas proteolíticas, no caso colagenase, papaina, que você já deve ter ouvido falar. Desbridamento mecânico, no caso, vai ter uma força física para poder remover o tecido necrótico. Pode ser utilizada a pinça ou a gás para retirar, tá? Desbridamento cirúrgico, que aí, no caso, vai ser feito aí por um médico com anestesia no ambulatório, ou pode ser feito aí também pelo enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem já não pode realizar esse tipo de desbridamento. Na questão do curativo, para ser feito, né, para as úlceras, as coberturas podem ser classificadas como, né? Vocês já devem ter visto isso, primárias e secundárias. As primárias são aquelas que vão ter o contato direto com a úlcera, e a secundária vai ser aquela que vai cobrir a cobertura primária, ou seja, pode ser os gases, chumaços, e outras opções de cobertura. Como opções de coberturas primárias, a gente tem os hidrocolóides, que é bastante utilizado, tá? Então, põe o hidrocolóide, depois coloca ali a gás e um chumaço. E por isso é só. Eu vou passar aqui a atividade para vocês e já retorno. Tá? Só um segundo. Gente, aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus. Eu perdi o que eu fiz. Ah, tá. Aqui, ó. Essa aqui vai ser atividade para vocês, tá? Vocês deverão entregar até o dia 26 de junho, na sexta-feira. Vocês deverão responder essas perguntinhas aqui, tá? E vão me mandar para este e-mail, camilaprofteorema@gmail.com, ok? Espero que tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, como sempre, já falei com vocês, que eu tiro as dúvidas para vocês, tá bom? Aqui eu coloquei trombose venosa, tá? Profunda. Venosa, profunda e os tratamentos, tá bom? Um grande abraço, até mais. Um beijo aí para você.